Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Vídeo um pouco atrasado, né? Mas é por conta que eu precisava ter tempinho para descansar, né? Não trazer o vídeo logo na sequência do jogo. O jogo acabou tarde ontem, né? Segunda-feira, o jogo às 8 horas da noite. Acabou, enfim, lá para as 10 horas da noite até eu fazer o vídeo, gravar, subir no YouTube, leva um pouquinho de tempo. Então eu resolvi fazer ele hoje, já que vamos ter rodada apenas amanhã, né? Na quarta-feira a gente vai ter 2 dias apenas de Campeonato Brasileiro. Então dá um tempinho um pouco mais aí para eu descansar. Óbvio que vocês ficaram sem conteúdo, por isso que eu estou trazendo o vídeo hoje para a gente conversar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e também projetar um pouquinho como vai ser essa quinta rodada, né? Eu não gosto muito já vou deixar claro aqui para vocês, tá? Eu não gosto muito de projetar, de analisar a questão de pontuação nessas primeiras rodadas, tá? Eu acho que é uma fatia muito pequena do que vai ser o Campeonato Brasileiro como um todo, né? Se a gente for parar para pensar que ainda vão ter 34 rodadas a serem disputadas, tem muito campeonato ainda pela frente, né? Então, a gente falar que o Flamengo está na zona de rebaixamento, que o Botafogo é líder do campeonato, que o Cuiabá está no meio de tabela, que o Bahia também está no meio da tabela, é muito pouco, né? A gente vai ter muitos jogos ainda pela frente, muitas questões acontecendo ao mesmo tempo, então é claro que muita coisa vai mudar até o fim do Campeonato Brasileiro. Espero a compreensão de vocês quanto a isso, mas é óbvio que eu vou analisar os momentos das equipes. E eu acho que isso que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é muito mais do que analisar resultado, quem fez gol, quem tomou gol, é trazer uma análise do momento, né? Do que essas equipes estão vivendo nesse momento da temporada e como que isso pode complicar, né? Esse segmento do Campeonato Brasileiro, o mata-mata das equipes que vai se iniciar na próxima semana com a Copa do Brasil, com também a Libertadores, né? Ou Sul-Americana, né? Independente de quem está disputando aí. Mas vamos conversar. Vamos começar conversando sobre os dois jogos de sábado, né, entre Cruzeiro e Santos e Fluminense e Vasco. O Cruzeiro venceu o Santos, né, foi a única vitória do sábado, né, já que Fluminense e Vasco no 1-1. E, cara, foi um jogo... O primeiro tempo inteiro foi do Cruzeiro, né, o Cruzeiro até sai na frente com o Wesley. Teve mais oportunidades, o Santos poucas chances criou, nenhuma chance clara, grande, assim, de gol criou no primeiro tempo. No segundo tempo o Santos se soltou um pouco mais, equilibrou um pouco mais essas saídas do Cruzeiro, né? Tendo algumas saídas a seu favor. Mas claro que eu não esperava esse jogo dessas duas equipes. Eu achava que seria um 0-0, ou Cruzeiro ou Santos vencendo por 1-0 com um placar mínimo, por conta do que eu espero dessas duas equipes, tá? Não espero muitas coisas de Cruzeiro ou Santos, mas foi um bom jogo de se assistir, né? Do sábado foi o melhor jogo, na minha opinião. Fluminense e Vasco foi um jogo aberto, tudo, mas eu acho que muito mais pelo lado do Fluminense do que pelo lado do Vasco. Esse aqui não, as duas equipes buscando a vitória o tempo todo, foi muito interessante mesmo, né? E o Cruzeiro acabou saindo com a vitória, com 2 gols do Wesley, o Santos empatou com o Ângelo, e depois desse gol do Ângelo, inclusive, a equipe recuou. E eu acho isso um erro do Santos. O Santos não está no momento de... se você tem a oportunidade, tá? Vou contextualizar. Se o Santos tem a oportunidade de vencer o Cruzeiro em BH, como estava tendo no segundo tempo lá na Independência, tem que ir para cima, cara. Você tem que fazer esses 3 pontos até numa futura disputa de meio de tabela, de zona de rebaixamento, que o Santos vai ter. Né? O Santos perdeu a chance de conquistar 3 pontos fora de casa, que seria de extrema importância para o time na competição. No segundo jogo, né, mas o Cruzeiro mereceu vencer, tá? Foi melhor no primeiro tempo, né, com muita soberania no primeiro tempo. No segundo tempo acabou fazendo o seu segundo gol e conseguindo a vitória. O empate do Fluminense e Vasco, clássico no Maracanã, teve o gol muito rápido do Pedro Raul, né, numa falha de saída de jogo do Fábio. O atacante do Vasco acabou aproveitando e fazendo 1-0. E aí o Lima, no início do segundo tempo, já fez o empate, aproveitando o rebote ali do Lucas Perry. Lucas Perry? Eu sempre confundo os nomes dos goleiros do Vasco e do Botafogo, mas acabou aproveitando a espalmada ali pro meio da área. O Lima acabou fazendo o gol de empate pro Fluminense. O Fluminense teve as principais oportunidades, tá? Criou mais, o Cano levou muito perigo junto com o Arias, mas, cara, eu acho que não era o dia da bola entrar com facilidade como foi o jogo confronto contra o River Plate, né? Esse jogo do meio de semana passado, tudo deu certo pro Fluminense, né? E nada deu certo pro River. E nesse jogo que não. Nesse jogo foi um pouco mais parelho. E dá pra mostrar, dá pra ver, né, cara, que nem sempre a perfeição vai ser exposta, né? Vai ser colocada em jogo. Vai ter um momento ou outro que o Fluminense vai ali passar por uma oscilação. E esse jogo que ficou muito claro isso. Mas foi um bom resultado, tá? Clássico para as duas equipes. Óbvio que o resultado foi melhor pro Vasco do que pro Fluminense.
No domingo, às 11 horas da manhã, o América acabou perdendo de virada para o Cuiabá por 2-1. O América não vive um bom momento, é um momento muito conturbado do América, que em 4 jogos tem 4 derrotas. Ainda não conseguiu sequer pontuar no Campeonato Brasileiro. Saiu na frente com o gol da Luiz, de peito, de ombro, de qualquer jeito que podia ali. Mas no fim do jogo acabou sofrendo um empate com o gol contra do Marlon, um gol contra até bizarro, né? Tenta cortar e acaba cortando contra o próprio Patrimônio. E o Ronald Lopes fez o gol no fim do jogo, né, nos acréscimos, após o Matheus Cavicchioli colocar a mão na bola, né, fora da área. Eu entendo que talvez era a última alternativa, mas eu não sei se eu faria, entendeu? Eu no lugar do Matheus Cavicchioli, eu não sei se eu faria esse lance, mas entendo completamente do desespero do goleiro do América. A última tentativa dele foi mesmo de arrumar a falta e tentar não tomar o gol, mas o gol saiu de qualquer jeito, né, não adiantou nada ele ter sido expulso, ter colocado a mão fora da área e o juiz ter dado e ter rolado toda essa falta, enfim. Acho que foi um vacilo aí do Matheus, que é um excelente goleiro, né? Isso a gente sempre tem que deixar exposto. E o América perde pontos importantes. Eu colocava que o Cuiabá iria brigar contra o rebaixamento, e pensando que o América ainda não pontuou e recebeu um postulante a brigar pelo Z4 em casa e não venceu, é preocupante, né? A gente começa a pensar no América brigando contra o rebaixamento se continuar com foco nas Copas, né? Eu achava que o América venceria esse jogo, até por conta desse jogo do meio de semana, né? Engataria 2 vitórias seguidas, mas vai ter que entrar nesse meio de semana contra o Red Bull em Bragança Paulista e vencer, né? Só basta a vitória agora do América para conseguir conquistar os seus primeiros 3 pontinhos. Quem jogou de maneira irreconhecível foi o São Paulo. Né, se a gente fosse lembrar o São Paulo dos últimos jogos, né, da temporada de 2023, não esperava que a equipe fosse receber o Internacional, que é uma equipe agressiva, né, que é uma equipe que vai para cima e tivesse um controle muito grande como foi esse duelo no Morumbi. É verdade que o momento do Inter não é bom. O Inter vem passando por uma irregularidade absurda, principalmente no último terço do campo. O Inter vem encontrando dificuldades tremendas para converter as suas oportunidades em gol, e na defesa tá batendo cabeça também. Mas eu acho que a principal deficiência do Inter nesse começo de temporada é o ataque, né? E a equipe não conseguiu incomodar o São Paulo no Morumbi e acabou tomando 2 gols. Um foi no rebote do próprio pênalti do Luciano, que ele mesmo converteu, e no segundo tempo um golaço do Pablo Maia, né, acertando o ângulo ali do goleiro Kehler. Mas foi mais um jogo ok do Inter e um jogo bom do São Paulo no Morumbi. Não sei se essa vai ser a tônica do São Paulo por restante da temporada, mas é interessante e tomara que dê certo o trabalho do Dorival Júnior, tá? Tomara que a torcida do São Paulo consiga recuperar a confiança no time. Óbvio que eu não coloco o São Paulo pela briga de nenhuma taça, mas que retome essa confiança, né? Pelo menos essa moral que o time do São Paulo precisa pelo menos voltar a ter, né? Essa moral aí de jogar, pelo menos os jogos no Morumbi, que eu acho que essa já é a tônica do São Paulo, né? De vencer muito bem os jogos do Morumbi e passar vergonha e passar um perrengue danado nos jogos fora de casa. Na Arena da Baixada, o Furacão venceu por 2-1 a equipe do Flamengo, né? O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1 de virada. O Flamengo começou na frente e começou melhor. O Flamengo começou pressionando, com seus homens em cima, recuperando a bola do Atlético em diversos momentos já no campo de ataque. E o Gabriel fez o gol de pênalti aos 15 minutos do primeiro tempo. E aí o Flamengo começou a encontrar dificuldades porque o Furacão foi para cima, começou a baixar mais suas linhas, encurralar mais o Flamengo, aí inverteu, né, a questão. E aí o Furacão manteve esse ritmo até os 80, até o segundo gol, que eu acho que aí depois o Furacão falou, beleza, viramos, vamos segurar agora esses 3 pontinhos que a gente conseguiu, essa virada, esses 3 pontos, e foi o que aconteceu. O Flamengo não conseguiu empurrar mais a equipe do Furacão para o seu campo de defesa, né, e criar oportunidades claras para fazer o gol. Né, Vitor Roque e Eric fizeram os gols do Atlético Paranaense que garantiram os 3 pontos da equipe em casa. Eu sempre falo todo ano que tem aqui na Rede com Rodada. Teve, né? Os jogos do Atlético Paranaense em casa para equipes que em Curitiba, né, na Arena da Baixada, para equipes que querem ser campeãs brasileiras, né, conquistarem a taça do Campeonato Brasileiro, são de extrema importância se você ganhar esses jogos. Ano passado a gente teve a vitória do Palmeiras lá na Arena da Baixada. Se eu não me engano, o segundo colocado, que foi o Internacional, empatou. Então você já deixou de conquistar 2 pontos enquanto seu rival conquistou 2 pontos. O Flamengo, que seria um dos candidatos a conquistar
né, o Campeonato Brasileiro, já perdeu na Arena da Baixada. O Palmeiras vai jogar esse primeiro turno lá, primeiro, e no segundo turno joga em São Paulo. Então, óbvio que o Fluminense também vai acabar jogando lá, enfim. Então, é interessante a gente acompanhar esses postulantes a títulos aí, como vai ser esses jogos da Arena da Baixada. Volto a repetir. Tem jogos chave para você ser campeão brasileiro. Um deles é você conquistar uma vitória em Curitiba contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tá bom? Esse é um jogo chave para você ser campeão brasileiro. Se tivesse uma cartilha, eu escrevia e colocava esse jogo como peça-chave para você ser campeão brasileiro. Também no domingo tivemos o jogo entre Bahia, né? O América jogou já domingo, entre Bahia e Curitiba. O Bahia venceu por 3-1 a equipe do Curitiba. Você olha esse resultado e fala, pô, Todaro, foi sem sustos, né? O Bahia venceu com muita tranquilidade, com os pés nas costas, a equipe do Coxa Branca, mas não foi bem assim. É verdade que no primeiro tempo o Bahia controlou muito mais as ações que o Coxa. O Coxa até teve algumas oportunidades, mas mais no segundo tempo do que no primeiro. No comecinho do segundo tempo, o Coxa se soltou um pouco mais, depois de ter tomado o gol do Vitor Luiz na primeira etapa. O Coxa empatou, né, com um belíssimo gol do Gabriel Bosquilha. Mas aí, cara, é aquele mal, né? Você empata e aí você acha que o seu resultado tá de bom tamanho, recua e acaba tomando 2 gols praticamente na sequência do Bahia. Biel e Davi Duarte fizeram os gols do Esquadrão de Aço, que deram os 3 pontos pro Bahia, que, volto a repetir, num confronto direto. Então eu vou comentar isso mais pro final do vídeo, mas é interessante que eu traga aqui para vocês, que estão assistindo aqui o vídeo, né, um pensamento bem interessante. As equipes, elas têm jogos e campeonatos diferentes. O campeonato de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, Inter e Grêmio não pode ser o mesmo campeonato de Curitiba, Bahia, Cuiabá, Red Bull Bragantino, o próprio Santos nesse momento. Eu estou esquecendo mais uma equipe, Goiás. Não pode ser o mesmo campeonato. Então essas equipes que eu falei no começo, essas equipes que eu falei no final, não podem entrar em crise por perder para equipes de maior escalão. E isso eu falo, por exemplo, o Goiás não pode entrar em crise por perder para o Palmeiras, ou tudo bem que talvez pelo placar, né, que foi 5-0. Mas não pode entrar em crise por você perder para o Palmeiras. Você tem que entrar em crise se você for Curitiba e perder para o Bahia, que é o seu adversário direto numa briga contra o rebaixamento. E aí é perigoso. E aí tem que acender a lanterna, entendeu? Porque aí você joga o Curitiba com a obrigação de ganhar um desses times que eu falei no começo, entendeu? Mas o campeonato do Curitiba não é contra Palmeiras, não é contra Corinthians, não é contra Flamengo, contra o Fluminense, não é. Tá? Que fique bem claro isso, eu jogo já nesse primeiro vídeo, eu vou voltar a repetir isso ao longo dessas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que assim, gente, sendo sincero, eu acho que a gente, como torcedor brasileiro, a gente é muito da emoção, né? De achar que o nosso time vai ser campeão sempre, de achar que o nosso time tem que ser campeão sempre. Não é assim que as coisas funcionam, né? O futebol é feito de momentos, o futebol é feito de ciclos, o futebol é feito de fases, né? É óbvio que algumas equipes têm fases mais longas, uma regularidade mais longa do que as outras. Então você não pode ficar nutrindo isso de que, tipo, torço para o Curitiba e quero que meu time seja campeão brasileiro, quero que meu time vá para a Libertadores, quero que meu time, enfim, conquiste a Copa do Brasil. Não é assim que a coisa funciona, entendeu? Eu acho que há casos, há exceções, principalmente há exceções, que podem dar essa noção de que, tipo, pode acontecer. É muito difícil, pode acontecer, evidentemente, mas é muito difícil. E eu acho que cada vez mais que a gente for tendo essa linha de pensamento, acho que o nosso futebol vai enriquecer cada vez mais, porque a gente vai deixar de ser esse ambiente hostil que é com os atletas, com treinadores, com dirigentes, e vai passar a ser um futebol mais gostoso de a gente assistir, entendeu? Se a gente for analisar, por exemplo, o Botafogo Atlético, eu vou criticar o Atlético, porque eu não acho que o campeonato do Botafogo é o campeonato do Atlético. Eu acho, inclusive, que o Botafogo está fazendo um excelente campeonato porque ele projeta, tá? Que nesse momento é importantíssimo o Botafogo não ser rebaixado, cara. É importantíssimo o Botafogo permanecer mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro, se estabilizar na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então é importantíssimo a equipe em 4 jogos fazer 12 pontos, que foi o que aconteceu. O Botafogo venceu por 2-0 a equipe do Atlético Mineiro, com gol de Vitor Sá e Matheus Nascimento, um gol em cada tempo, e um absurdo controle em cima do Atlético Mineiro. Conquista 3 pontos em cima de um rival que não vai brigar para cair.
vai brigar pela Libertadores, pelo campeão brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro. Então foi muito boa essa vitória do Botafogo acontecer e eu puxar esse assunto para falar isso. Não adianta eu torcer pro Curitiba e achar que eu vou ser campeão brasileiro. Eu não vou. Eu não tenho elenco, eu não tenho peças. E o Botafogo não tem elenco e não tem peças para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, assim, ao longo das 38 rodadas, provavelmente essa liderança vai mudar bastante. E o Botafogo talvez não esteja nessa briga. Então, mas é importante o torcedor do Botafogo curtir esse momento, incentivar a equipe para que continue jogando dessa forma, sendo competitivo. Mas, cara, se o Botafogo, por exemplo, perdesse para o Atlético Mineiro, não seria vergonha. Não seria vexame o Botafogo perder para o Atlético. Porque o Atlético é outro campeonato. O Botafogo é outro campeonato. E acho que cada vez mais a gente ter esse pensamento, o nosso futebol vai se tornar uma coisa mais prazerosa para a gente assistir. E não vai ser aquela coisa de bando de louco pedindo pro time ser campeão, sendo que a receita é 3, 4 vezes menor do que os times que estão brigando pelo título. Desabafei, né? Mas vamos falar do próximo jogo, que resume bastante isso. O Palmeiras venceu por 5-0 a equipe do Goiás fora de casa. Arthur, Sidmar, né, com gol contra, Rafael Veiga, Endrick e Dudu fizeram os gols do Verdão. Cara, esse jogo aqui ficou escancarado a diferença de elenco entre Goiás e Palmeiras. E aí eu vou falar assim, eu, torcedor do Goiás, pô, mas se jogasse fechadinho, não dava pra tirar uma vitória contra o Palmeiras. Cara, não dava. O Palmeiras dominou o primeiro tempo com 12-12, sobrou no 10-11, 12-12 eu falei, né? Mas no 11-11 o Palmeiras sobrou já. E no 11-10, que foi praticamente todo o segundo tempo, o Palmeiras deitou e rolou, mano. O Palmeiras pintou o 12. Né? O Palmeiras jogou demais no segundo tempo. O Goiás não teve nenhuma finalização ao gol na segunda etapa. Dentro da área, aquela finalização perigosa que exigiu muito do Everton, não teve. E o Palmeiras volta com esses 3 pontos, com essa goleada na bagagem. E no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é o primeiro jogo que o Palmeiras não toma gols nessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, cara. Cabe ao Goiás agora tirar pontos de Curitiba, de Bahia, de Cuiabá, de Bragantino, de Santos, principalmente jogando no Railé Pinheiro. E pode tirar pontos das equipes também fora de casa, né? Que aí você conquista mais pontos. Mas é uma boa vitória do Palmeiras, excelente vitória do Palmeiras, né? Jogando fora de casa, fazendo essa goleada. E é um trabalho muito regular, né, cara? Trabalho do Abel Ferreira, trabalho dos jogadores, é um trabalho extremamente regular e que está colhendo seus frutos por conta disso. Grêmio 3, Bragantino 3, Cristaldo, Luiz Soares e Everton Galdino fizeram os gols do Imortal, Matheus Fernandes, Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Então, eu tinha falado que o Grêmio não era o campeonato do Grêmio e o Red Bull Bragantino, né? Mas depois desse jogo me colocou uma pulguinha atrás da orelha. O Grêmio não conseguiu jogar bem em casa, não conseguiu dominar o adversário, não conseguiu se impor diante do adversário. Fez o gol, tomou a virada, empatou, virou de novo e tomou o empate no fim do jogo. É muito pouco pro Grêmio. Esse Campeonato Brasileiro está sendo muito pouco pro Grêmio. Então, assim, até a equipe engrenar, eu acho que o Grêmio tem que ter noção do que está competindo. O que o Grêmio pode competir nesse ano? Primeiramente, o não rebaixamento, que foi o que o Internacional teve como principal mote ano passado. Se a gente for lembrar, o Inter brigava principalmente para não cair, né? Começou o Campeonato Brasileiro como um dos candidatos, com uma fase absurdamente mal, e aos poucos foi conquistando esses 45 pontos, que viu já estava brigando pela Libertadores e pelo título brasileiro. Então, se o Grêmio começar nessa toada, de primeiro aos poucos conquistando seus pontos, e depois, né, ver o que dá para conquistar diante disso, acho que o Grêmio tem totais chances de conquistar uma vaga para a Libertadores. Mas você que subiu agora da Série B, pense primeiro em ficar na Série A. E aí depois a gente vai vendo o que vem. E ao Bragantino, cara, que irregularidade, né? Porque o equipe não consegue jogar bem em casa, toma 3-0 do Cruzeiro, vai para a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e faz 3 gols da equipe mandante. Sai com empate, obviamente com um pontinho, mas faz 3 gols, né? Eu acho que isso é o mais importante para o Bragantino nesse momento. E tomara que dê ânimo, né? A equipe vai receber o América Mineiro, que está em má fase, mas é típico do Bragantino ressuscitar equipes em má fase. Dito isso, vamos para o último jogo, que é o jogo do Corinthians e Fortaleza, onde o Corinthians passou um perrengue danado para quase perder para o Fortaleza em casa.
Na minha opinião, o Luxemburgo mexeu mal na equipe no segundo tempo, deu muito espaço para o Fortaleza trabalhar a bola e foi onde o Fortaleza criou o seu gol. No primeiro tempo foi de extrema soberania corintiana, né? A equipe encurralou, empurrou a equipe do Fortaleza para o campo de defesa, teve as principais oportunidades, mas não fez o seu gol no primeiro tempo. Acho que isso foi o grande pecado da primeira etapa. Mas no segundo tempo o Corinthians melhorou um pouco, aí tomou o gol do Fortaleza, já caminhando para o fim do jogo, né? Faltando um pouco mais de 20 minutos para acabar o jogo. E aí depois a equipe conseguiu retomar e fez o gol. O Roberto fez o gol do Corinthians. Tomara que recupere a confiança, porque é um excelente jogador, um jogador jovem, né, que ficou um bom tempo sem fazer gol. O último gol dele tinha sido em fevereiro, né, então foram mais de 3 meses, um pouco mais de 3 meses, até fazer o seu gol. Mas é isso, meus queridos. Eu acho que é uma rodada interessante. Não acho que é uma rodada para a gente analisar a pontuação, mas é uma análise para a gente pensar em projeção. Fortaleza e Corinthians, eu acho que disputam o mesmo campeonato. E esse empate já diz muita coisa. Não acho que o Corinthians vai brigar para não cair, tá? Acho que o Corinthians vai brigar pela parte de cima e o Fortaleza tem tudo para manter também essa toada e arrancar pontos de equipes importantes e brigar também pela parte de cima. Fechou, meus queridos? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão. Até mais.